Bom, pessoal, boa tarde para vocês, bom dia, boa noite, né? Não sei que horas vocês estão vendo isso. Vamos voltar aí pro conteúdo em vídeo. Antes, alguns avisozinhos, né? Semana passada eu não consegui postar vídeo para vocês, tive problemas pessoais aí. Infelizmente, um falecimento na família. Não foi casos de Covid, porém a gente sabe que esses números estão aumentando drasticamente, aumentando em um ritmo muito acelerado, começar a alcançar pessoas que são próximas a nós, o que faz com que a gente precise reforçar avisos que a gente está dando aqui o tempo todo, né? Se você puder ficar em casa, fique em casa. Tem gente que não pode, essas pessoas que não podem deixar de trabalhar ou deixar de ganhar seu sustento, tomem o máximo de precaução possível. E os números ainda estão aumentando no Brasil, vão aumentar durante algum tempo ainda. Pela análise de gráfico, a gente consegue perceber isso. Então ainda falta algum tempo antes disso se solucionar, disso melhorar. Então a gente precisa fazer a nossa parte para que esse tempo seja o menor tempo possível, tá? Então, dito isso, reforçar o fique em casa, reforçar para vocês tomarem o maior cuidado possível. Eu passei uma lista de exercícios, né, na semana passada. Eu tenho passado listas de exercícios curtos, mas constantemente tenho feito isso, porque é uma maneira de eu ter um instrumento para avaliá-los no futuro, um instrumento para perceber quem está fazendo, quem não está fazendo, aqueles que não podem ver a aula em vídeo, mas pelo menos estão fazendo o trabalho, também tem alguma forma de serem avaliados, ou seja, estou tentando contemplar aí todas as possibilidades. A gente sabe que vai ser um ano complicado, um ano complexo, mas a gente está tentando fazer o possível. Entendo que vocês também estão tentando fazer o possível. E assim a gente vai caminhando, tá? Mas terceiro ano é terceiro ano. O Enem não foi suspenso. O Enem continua com as datas se mantendo o Enem. Então, inclusive hoje é o dia onde as inscrições do Enem estão abrindo. Então, procure informações. Você que vai fazer o Enem, não desista de fazer o Enem. É preciso correr atrás dessa diferença, para minimizar esse impacto dessa situação. Então, faça o Enem, tente, não desanima, porque a gente está aqui para ajudar e vamos conseguir. De uma forma ou de outra a gente vai conseguir, tá? Então, o conteúdo de hoje, para vocês que estão no segundo ano e que vão fazer o Enem só no ano que vem, né? Acho que aqueles que quiserem fazer o Enem agora já podem tentar fazer para testar, para pegar a experiência de prova. E para aqueles alunos do terceiro ano que estão aqui para revisitar o conteúdo, né? O nosso conteúdo hoje é hierarquia urbana. A gente vai falar de cidades brasileiras. Vamos falar de diferentes classificações dessas cidades, né, e características que essas cidades podem ter, tá? Então eu estou com o Google Docs aberto aqui porque a gente vai escrever, né? Eu vou estruturar aí basicamente como é que vai ficar o caderno de vocês, se assim vocês quiserem, né? Ou se tirar uma foto, ou posso botar esse arquivo lá também disponibilizar para vocês. Porque eu não fiz a apresentação porque eu vou usar só duas imagens em específico, então eu não precisei usar, né, uma apresentação inteira, por isso que eu abri o Google Docs, tá? Então vamos lá, vamos falar de hierarquia urbana. A gente já sabe que existem algumas cidades no Brasil, em qualquer lugar do planeta existem cidades que possuem maior nível de importância, maior nível de influência do que outras. A partir dessa relação, da gente saber que existem cidades que desempenham certos papéis cruciais na estrutura de um país, ou cidades que são menos habitadas, menos desenvolvidas, possuem menos postos de emprego. Como essa diferenciação ela é muito nítida, muito clara, né? Existem maneiras e maneiras de eu diferenciar as cidades nesse sentido. Ficou-se estabelecido aqui no Brasil, no caso, a gente tem classificações específicas para esses níveis de cidade, das cidades que têm maior nível de importância até cidades que têm menor interação. Então a gente criou essa subdivisão para estruturar o que a gente chama de hierarquia urbana. O que é hierarquia, né? É uma ordem de comando, uma ordem de maior até a menor importância. Ou seja, a gente também possui uma hierarquia urbana
quais são as cidades que estão em maior nível de importância e quais as cidades intermediárias, até as cidades mais simples do ponto de vista de integração econômica, política, da rede de transporte, da rede de informação, ou seja, da maior integração possível para a menor integração possível. Tá? Então, isso que a gente chama de hierarquia urbana, é uma divisão, tá? É uma forma de eu classificar as cidades de acordo com a sua importância, tá bom? Isso aqui é hierarquia urbana. Então, eu vou pegar um mapa aqui, ó, do Brasil, tá? E nesse mapa já dá pra gente entender o que a gente está chamando de hierarquia urbana. Tem algumas cidades que estão marcadas em vermelho, outras estão marcadas em amarelo, outras em laranja, outras em verde. E existem algumas linhas conectando essas cidades. Esse mapa bonitão que vocês estão vendo aí, que no primeiro momento pode ser muito confuso para vocês, é um mapa de rede urbana brasileira, por exemplo. Ele está mostrando quais são as principais cidades e quais as conexões existentes entre elas. Quais são as conexões mais comuns existentes entre elas. Então, percebam que em vermelho eu possuo só 3 cidades aqui. Tá ali, ó, Grande Metrópole Nacional. A Grande Metrópole Nacional é o maior nível hierárquico que nós temos. Perceba que ela está usando a palavra metrópole. Metrópole é um tipo específico de cidade. Então eu vou vir aqui para o meu Google Docs e eu vou escrever, ó, metrópole. O que é a metrópole? A metrópole é aquela área que ela influencia toda uma área metropolitana. A influência da metrópole é tão grande que as cidades ao entorno da metrópole vão recorrer até a metrópole porque ela possui uma infraestrutura muito avantajada em relação às cidades que estão próximas a ela. Então, quando você ouve escutar aí na previsão do tempo, vai chover na área metropolitana do Rio de Janeiro. O que é essa área metropolitana do Rio de Janeiro? São as cidades que estão ao entorno do Rio de Janeiro e que não possuem a infraestrutura que o Rio de Janeiro tem. Ou seja, é uma área que o Rio de Janeiro atende. As pessoas vão recorrer até o Rio de Janeiro para utilizar alguns serviços. Por exemplo, aeroporto, faculdades federais ou alguns cursos, instrumentos médicos, alguns exames, ou seja, certas coisas que nas cidades menores não possuem e que elas vão precisar vir até o Rio de Janeiro para usufruir desse serviço, tá? Isso é uma metrópole. Isso obviamente acontece em menor escala em diversas instâncias. Porém, a metrópole é aquela cidade que ela vai influenciar uma área enorme ao redor dela. E essa área a gente chama de área metropolitana. Então, já coloquei aqui metrópole, vou pular a linha aqui, ainda vou colocar um pontinho, ó, área metropolitana. Falei então já de metrópole e de área metropolitana. Eu vou colocar o significado disso depois, tá? Não vou escrever aqui agora para não tornar o vídeo um pouco maior, porque ele já, a gente vai ficar, eu estou tentando trazer o vídeo para o menor tempo possível, então vamos deixar assim, eu vou colocar o significado para você e vou disponibilizar no Google Drive para você, tá? Então, a área metropolitana é a área que a cidade, que essa metrópole atende. Vou voltar aqui no mapa para você ver, ó. Eu tenho aqui, ó, Grande Metrópole Nacional e Metrópole Nacional. E em laranja eu tenho metrópoles somente. Então, o que esse mapa está querendo dizer para a gente? Olha, existem metrópoles no Brasil, algumas cidades são metrópoles, mas existem algumas metrópoles que vão atender nacionalmente, ou seja, a área metropolitana dessa metrópole é o Brasil inteiro. E nas que a gente classifica como grandes metrópoles nacional, que é São Paulo, no caso, ela tem um alcance maior do que o Rio de Janeiro. São Paulo é uma cidade tão grande, com tanto recurso, que por vezes, Rio de Janeiro também, em certo aspecto, mas a gente vai chegar nos níveis de classificação daqui a pouco. São Paulo é uma cidade global, a influência dela é no mundo todo. Então é como se a região metropolitana dela fosse, de certa forma, tão grande quanto o mundo todo. O que acontece em São Paulo influencia outras cidades. Então ela vai ganhar essa conjuntura. Então a gente tem as metrópoles, no nosso caso aqui metrópoles nacionais, onde a influência ela é maior, ela alcança o Brasil todo. E eu tenho as grandes metrópoles nacionais, que no nosso caso aqui seriam São Paulo e Rio de Janeiro, que tem uma influência muito grande
Brasil inteiro, tá? Beleza até aqui, né? Imagino que sim. O próximo nível hierárquico é o de capital regional. Capital regional, até aqui, ó, são cidades com uma influência maior, são destino da população de outras cidades e região para diversas atividades, né? Ou seja, ela faz a mesma coisa que a metrópole, só numa área menor. Então a questão aqui é de escala, é a área que o fenômeno está abrangendo, né? Então essa capital regional, ela se classifica como uma cidade em que ela influencia áreas ao entorno dela, tá? Eu tenho ainda os centros subregionais. Os centros subregionais se dividem em dois, se dividem na centro-zona e o centro local, que são áreas que vão ter também a mesma característica, só que numa escala menor, ou seja, eles são muito mais influenciados do que influenciam. E por último, eu tenho o centro local, né? Vou ler para vocês, vai ficar mais claro. Centro subregional, que é o que se divide, né, em dois. São cidades com área de atuação mais reduzida e atividades de gestão menos complexas. Seus relacionamentos externos em geral acontecem apenas com as metrópoles nacionais, ou seja, elas se relacionam apenas com essas outras cidades. Essa classificação é composta por 169 cidades no Brasil, tá? Que se subdividem em duas categorias. O centro de zona, que tem gestão elementar, com atuação apenas na sua área de pequeno porte, e o centro local, que tem influência apenas dentro dos seus limites, ou seja, é uma cidade que ela é influenciada por outras, ela não influencia nenhuma, tá? E que prestam serviço apenas aos seus habitantes, que respondem a 4.400 cidades no Brasil. Ou seja, conjunturas gerais, nós temos no Brasil muitos centros locais, em menor número centros de zona, em menor número ainda eu tenho os centros subregionais e aí eu tenho as capitais regionais e as metrópoles, tá? Então o nível hierárquico é esse. Daniel, tá confuso? Vem pra cá, ó. Coloquei para vocês aqui um esquema que tem de um lado o esquema clássico e de outro o esquema atual. Qual a diferença dos dois? Os nomes, se você olhar, são os mesmos nomes que aparecem em um, aparecem no outro. Só que no esquema atual, devido à globalização, né, a conexão entre as cidades, os pontos, se tornou muito mais fácil. Então eu consigo hoje falar no telefone com alguém que está numa cidade local, né, no sul da Paraíba ou no sul do Mato Grosso. Eu consigo falar no telefone com ela, consigo fazer uma transferência de dinheiro para ela, eu consigo entrar numa conferência, né, de chat com ela aqui. Então essas conexões se tornaram mais fáceis. Ao se tornarem mais fáceis, todos esses centros passaram a se comunicar mais. Então eu saí dessa estrutura aqui clássica, onde a vila só se comunicava com a cidade por sua vez se comunicava com o centro regional com a metrópole com a metrópole nacional. Agora eles estão conectados. O único que está isolado praticamente é a vila, né? A vila ela precisa ainda se deslocar até uma cidade local para ter acesso a essa rede que está cada vez mais conectada, tá? As importâncias, né? A importância que cada cidade não mudou, mas a maneira dela se comunicar mudou bastante. Então aqui eu tenho o esquema atual. Esse é o esquema mais interessante, tá? As metrópoles nacionais, as cidades mais importantes, elas se comunicam com outras agora de maneira muito mais fácil, tá bom? Então aqui eu tenho toda uma interconexão. Só a vila agora que está aí afastada dessa relação, tá? Eu vou botar isso aqui por escrito para vocês, mas o que eu acho mais importante está aqui embaixo. Cidades globais. Vou até abrir essa imagem aqui, que ficou grande, né? Deixa eu ver se eu consigo diminuir. Consegui. Então é o seguinte. Cidades globais. O nome do conceito ele tem que te ajudar. Então, cidade global, uma cidade que influencia o globo todo, o mundo todo. Esse é o princípio, tá? As cidades globais são as cidades mais importantes do planeta. O que acontece nelas vai influenciar o mundo todo. Então, ela possui uma influência que passa do país, passa da região. Ela vai atender não só aquele continente, mas o mundo todo. Existem alguns macetes para você entender se uma cidade é global ou não.
Em geral, a cidade global ela tem duas estruturas, sempre. Ela tem o aeroporto e ela internacional, né? E a bolsa de valores. Esse mapa que está sendo mostrado para vocês aqui, ele está errado. Afirmo isso para vocês por quê? Porque toda cidade global ela tem que ter aeroporto internacional e bolsa de valores. Se você olhar bem ali, o Rio de Janeiro e São Paulo estão sendo marcados, sendo que o Rio de Janeiro não é uma cidade global. O Rio de Janeiro não tem bolsa de valores, por exemplo. A gente tem aeroporto internacional, mas a gente não tem bolsa de valores. Então a gente não é uma cidade internacional. A gente não é uma cidade global, perdão. Então, cidade global, qual é o conceito? Cidades que influenciam o globo todo, que influenciam o mundo todo. Influenciam como? Influenciam com fluxo de dinheiro, com fluxo de ideias, com movimentações políticas. Então, o que acontece nessas cidades vai influenciar o mundo todo. Tá? Cidade global, muito simples. Onde estão a maioria das cidades globais? Em países desenvolvidos. Estados Unidos, continente europeu, Japão, né? São locais onde eu tenho centros de influência. Tá? Então, cidades globais são polos de influência global. No Brasil, só São Paulo é uma cidade global. Tá? Então, vou colocar aqui, além daquele documento, além das classificações, estou escrevendo aqui, ó, cidade global. Acabou aqui? Claro que não. Porque eu tenho ainda para falar para vocês da mega cidade. E além da mega cidade, eu tenho a megalópole. Essas são fáceis, tá? Para explicar a megalópole, eu vou precisar falar de conurbação. Então pronto, acabou. É isso que eu preciso falar para vocês, tá? Mega cidade. Termo que pode aparecer, parece muito, e aí vocês confundem a mega cidade com a megalópole, porque o início é parecido, tá? Mega cidades são cidades que possuem mais de 10 milhões de habitantes. São cidades grandes do ponto de vista do número de habitantes. É o único critério. Então, cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes, mega cidade. Não tem mais de 10 milhões de habitantes, não é uma mega cidade. Estou dizendo isso para você porque uma cidade ela pode ser uma cidade global e ser uma mega cidade ao mesmo tempo. São Paulo, ela é uma cidade que tem influência global e ela também tem mais de 10 milhões de habitantes. Ou seja, ela está classificada não só como uma cidade global, mas eu também posso falar que ela é uma mega cidade. As megacidades elas são mais comuns em países subdesenvolvidos do que em países desenvolvidos. Por que isso acontece? Porque o processo de urbanização nesses países foi diferente. A gente já viu isso. Os países desenvolvidos eles vão se industrializar de uma maneira e por causa disso vão se urbanizar de uma maneira específica. E nós, no nosso caso, né, países subdesenvolvidos, essa industrialização ela foi muito abrupta. Ela gerou com que o fluxo de pessoas para os centros urbanos fosse rápido demais. Então as cidades não puderam se desenvolver, né, antes de receber esses habitantes. Elas receberam os habitantes de maneira muito rápida. Então elas cresceram muito rápido. Então são cidades que possuem um grande número de habitantes. Isso vai ser conteúdo da nossa próxima aula, porque esse grande número de habitantes, obviamente, vai trazer consequências, tá? Então, mega cidade, quantidade de habitantes. Vou até colocar aqui, ó, mega cidade, mais de 10 milhões de habitantes. Vou botar a cidade global logo aqui também, ó. Influência global. E a megalópole? Megalópole rima com metrópole, né? Então, provavelmente tem alguma coisa a ver? Tem alguma coisa a ver. Mas antes eu vou te explicar o que é a conurbação. Por quê? Porque a megalópole é a conurbação entre duas ou mais metrópoles. Então, você já sabe que a metrópole é uma cidade que possui uma infraestrutura muito grande e que ela possui toda uma área ao entorno dela que a gente chama de área metropolitana, que é a área que ela atende. As cidades, elas crescem, né?
Podem crescer no número de habitantes ou podem crescer na área. A gente chama esse processo de urbanização, né? Essa urbanização constante, ela faz com que a cidade muitas vezes ela cresça de tamanho. Quando duas cidades crescem de tamanho ao ponto da malha delas se encontrar, ou seja, as cidades cresceram o suficiente para que essas duas cidades se toquem, se encontrem, a gente fala que a área de encontro, a gente chama que é uma área conurbada. Então, conurbação é a união da malha urbana de duas cidades. Duas cidades cresceram o suficiente que elas se encontraram. Isso é conurbação, tá? Então, quando eu falo da megalópole, eu estou falando da conurbação entre duas metrópoles. Não estou falando de duas cidades quaisquer, estou falando de duas metrópoles. Esse tipo de evento é um evento raro ainda no planeta, só existem alguns casos onde isso aconteceu. No Brasil ele não existe. Quando acontecer, vai acontecer entre o Rio de Janeiro e São Paulo, que são as duas metrópoles mais próximas umas das outras e que vem crescendo, e em algum momento a malha urbana dessas duas cidades vai se fundir. Daqui a 10, 15, 20 anos, a gente não sabe, tá? Então, conurbação, né? União da malha urbana entre duas ou mais cidades é a conurbação. A megalópole é a conurbação entre duas ou mais metrópoles. Esse evento ele já acontece na Europa, ele já acontece nos Estados Unidos, ele já acontece no Japão, por exemplo, tá? Então, são grandes centros de influência, porque são uma ou mais metrópoles. As metrópoles já têm uma grande influência, influenciando toda uma área ao seu redor. Então, quando isso acontecer, quando as duas metrópoles se juntam, a gente tem um grande polo aí de influência, tá? Então, metrópole você já sabe o que é, área metropolitana também, cidade global também, megacidade, megalópole e conurbação. São conceitos novos, conceitos que você precisa estar familiarizado com eles, porque eles vão aparecer quando a gente falar de geografia urbana. Eles vão aparecer na próxima aula de novo. Então, é legal que hoje você tenha firmado esses conceitos e a hierarquia urbana, né, que tem a ver com o nível de integração, tá? Então, eu tenho as metrópoles nacionais, tenho depois os centros regionais, por vezes, né, esses centros se subdividem em vários outros, ou seja, a gente está mudando o nível de integração, tá? Integração e importância. Vou colocar tudo isso aqui escrito para vocês e vou passar uma atividade para vocês, uma atividade simples, mas que eu peço que vocês façam para guardar essas informações, né? Para que vocês memorizem, para que vocês trabalhem já com elas, para que elas não sejam um problema para vocês no futuro, tá bom? Estou encerrando por aqui, beijinho para vocês e até mais. Deixei de mostrar alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Não, mostrei esse mapa, mostrei o outro, mostrei o mapa de cidade global. Acho que tá tudo certo, tá bom? Gente, beijinho pra vocês. Tchau, tchau.